Morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. De lugar, Senhor. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Te exaltamos, Deus. Tu és bem-vindo entre nós, Senhor. Do início, não há nada igual, não há nada melhor ao que se comparar a esperança viva. É o que nós queremos, Deus, tua presença. Eu provei vida. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha de faz. Tua presença. Declare, Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados com tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Vamos provar. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade.
Senhor Deus, queremos, Pai, te pedir, Pai, que o Senhor possa falar a nossos corações em meio aos louvores, Deus. Que o Senhor possa abençoar, Pai, o nosso período de louvor. Fala conosco, Deus, através dos louvores. Tu és bem-vindo entre nós, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quero ouvir suas palmas, hein? Quando eu era pequeno, era assim, ó. O nosso general é Cristo. Igual soldado. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo. Quero ver se vocês aprenderam, hein? A coreografia de quando eu era pequeno. O nosso general. O nosso general é Cristo. Seguimos. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo. Nenhum inimigo nos resistirá. Para encerrar, nenhum inimigo nos resistirá. Glória a Deus. O melhor de Deus ainda está por vir, amém?
Cante comigo. Alegrai-vos, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, porque Ele vos dará injustamente do que? A chuva, a chuva, a chuva, a chuva. As eias se encherão de trigo, oh, 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 e os lagares transbordarão de óleo e vinho. Restituirei os anos que foram consumidos, lhe mostrarei a minha salvação, e sabereis que o melhor de Deus ainda está por vir. Satisfação! O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus, o melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus, por isso. Alegrai-vos, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, porque Ele vos dará injustamente a chuva, a chuva, a chuva, a chuva. As eias se encherão de trigo, oh, 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 e os lagares transbordarão de óleo e vinho. Restituirei os anos que foram consumidos, lhe mostrarei a minha salvação, e sabereis que o melhor de Deus ainda está por vir. 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 O melhor de Deus, o melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus, suas palmas. Quando são nova criatura aí, diga amém. A minha vida é sua vida, tudo que sou é totalmente teu, Senhor. O meu presente, o meu futuro te entreguei, o meu passado afoguei no mar do esquecimento do Senhor. Nova criatura eu sou, nova criatura. Eu não sou tudo que você precisa, ainda não sou tudo aquilo que eu queria ser, mas uma coisa eu sou, não abro mão, não. Nova criatura eu sou. Quero ver sua igreja. Esse é o coral que vai pro céu, hein? Eu sou nova criatura, nova criatura. Eu sou nova criatura, nova criatura. Eu sou nova criatura, nova criatura. Eu sou aquele que está em Cristo, já morreu pro mundo. Aquele que está em Cristo vive pra Deus, sim.
Vamos pedir que Ele possa habitar em nosso meio. Porque mais que tudo o que queremos é a glória de Deus. Mais do que qualquer coisa, nós queremos a glória do Senhor. Vem habitar, não queremos só uma medida. Venha desfrutar, Tu és adorado neste lugar. Vamos cantar do início, vem habitar. Vem habitar, não queremos só uma visita. Venha desfrutar, venha desfrutar, Tu és adorado neste lugar, Senhor. Mas que tudo, mais que tudo, nós queremos Tua glória, Tua glória. Mais que tudo, nós queremos Tua glória, Tua glória. Tua glória, Senhor, Tua glória, Senhor, me apaixona e me transforma. Tua glória, Senhor, Tua glória, Senhor, me apaixona e me transforma. Te adoramos, Senhor, te exaltamos, ó Pai. Declara, igreja, Tua glória. Tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor, Tua glória, Senhor, me apaixona e me transforma. Aleluia. Glória a Deus, amém? Nessa mesma atmosfera de adoração, nesse mesmo clima de desde quando eu cheguei, que eu adentrei por aquelas portas, eu já pude sentir a presença de Deus. Eu estava ali quietinho no meu lugar, recebendo e adorando a Deus. E Jesus está aqui nesse lugar, Jesus está aqui nessa casa. Você já pôde sentir Ele aqui nessa noite? Será que você tem palavras para liberar para Ele aqui nessa noite? Aleluia. Eu sei que você conhece essa canção, cante comigo. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar.
Cante. E agora encontro meu coração disposto a queimar por ti. Cante isso, diga. E todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino, a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Levante a sua voz e cante isso nessa noite. Só tu és santo, só tu és santo. Diga, não há outro como tu, amor. Diga isso. Não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os... Peça pra ele, peça! Da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias. Peça isso pra ele, vá! Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Oh! Aleluia! Não há outro lugar que seja melhor do que estar na presença de Deus. Não há outro lugar melhor. Davi disse isso: mais vale um dia na tua casa do que 1000 em qualquer outro lugar. Você chegou no ambiente mais profético da face da terra. Você entrou no ambiente onde a presença do Senhor Jesus se encontra, meu irmão. E aonde Jesus está, alguma coisa diferente acontece. Então, se eu fosse você, eu aproveitava essa atmosfera que está... Nós somos seus ministros, não negue o seu fogo. Nós somos seus ministros, queremos queimar, queremos queimar. Nós somos seus ministros, não negue o teu fogo. Nós somos teus ministros, queremos queimar, queremos queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar.
sua voz e cante isso, diga o que dizer. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui. Nós te desejamos outra vez aqui. Faz de novo, o teu povo clama a ti mais uma. Faz de novo, o teu povo clama a ti mais uma vez. A palavra de Deus diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Existe um clamor que está gritando dentro da igreja, só que também existe um Deus que está olhando para nós. Ele está dizendo: o tempo de sarar essa terra está chegando. É a partir do nosso clamor, é a partir dos nossos joelhos e das nossas mãos levantadas que Deus irá restaurar e restabelecer a cura sobre as nossas terras, sobre as nossas nações, porque todo o poder está... Ei! Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar confiarei, e ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou e tu és meu. Cante comigo, cante, diga. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. E tu és sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme.
confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que esteja. Peça a Ele, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença, e ao teu nome clama. Das ondas olharei, Se o mar crescer, somente em ti descansar. grita pra Ele ouvir, vai. Pois eu Sou diga aí, tu és meu. e tu és meu. Tu és a minha luz, a minha salvação, a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Levante a sua voz e cante isso, diga: e só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo está, E um dia voltará do céu pra nos buscar. diga pra sempre reinará, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo está, e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará, aleluia. Canta, vai. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, diga seguro. Levante sua voz e cante. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Diga bem forte, só em ti. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo está, e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Só a igreja, vá! Eu nada temerei. Pois eu sei que vivo cante isso mais uma vez, diga só. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Diga, pois eu sei que vivo está, E um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre
dizer nessa noite, Maranata? Quantos podem dizer, ora vem, Senhor Jesus? Nós ansiamos pela tua volta. Escuta aqui. Olha pra cá. Você não tem noção do que a sua entrada aqui nesse lugar pode causar na tua história nessa noite. De repente você tem vivido dias difíceis, de repente a sensação que está te dando é que você vai afundar. De repente você está aqui nessa noite, você disse para você mesmo, eu tive coragem até de sair do barco, só que parece que agora a tempestade me trouxe medo, a tempestade me trouxe desespero, e agora eu estou afundando, eu estou naufragando. Só que eu vim aqui para trazer uma palavra para a tua vida. Eu vim aqui para te lembrar que, embora pareça que você está afundando, Jesus ainda está do teu lado e pronto para trazer você à tona novamente. Jesus está dizendo, essa tempestade não é para te matar, essa tempestade é para te trazer força, essa tempestade é para te trazer estrutura, essa tempestade é para fortalecer você. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Você pode cantar isso? Diga. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és pra mim. Meu Deus do céu, estou todo arrepiado aqui. Diga, és o meu dono. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Quantos acreditam nisso? Vamos declarar mais uma vez, vai. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Nessa noite, diga quem ele é pra você, vai! Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor.
Aumenta o nível, aumenta o nível. Lá em cima, fala. Somente ao teu nome. Só Ele é digno. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor. Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me dá, Tua presença é o meu prazer. Pra gente terminar, vá! No Santo dos Santos, só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas é o meu abrigo. Diga isso, diga. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus.
sua voz nessa noite, vai. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Diga isso mais uma vez, diga. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és Vamos, em uma só voz. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei, vamos em mim. Diga aí pra sempre. Canta, honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor
Vamos aplaudir Jesus bem forte. A Ele a honra, a glória e o louvor. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Pai. Muito obrigado. Dá um abraço no colega, dá um beijo aí no colega de caminhada. Diga a ele: Jesus abençoe sua vida rica e abundantemente. Amém, queridos? Graças a Deus por você estar aqui. Graças a Deus por você estar aqui conosco hoje à noite. Culto de louvor e adoração ao Senhor, né? A gente observa debaixo de uma final de pandemia ainda, com muita gente com muito medo. Nós ainda estamos louvando, adorando o nome do Senhor. Isso é bom demais, né, gente? Adorar, bendizer o nome de Deus. Isso é muito importante para a minha e para a sua vida. Então, queridos, deixa eu deixar alguns anúncios para os irmãos. Terça-feira nós temos culto da família. Diga amém aí, vai. Então, culto da família, tá? Você não pode perder, terça-feira. Quarta-feira temos oração às 8 horas da manhã, aqui na nossa igreja, que é o Bom Dia Espírito Santo. E na quinta-feira nós temos uma palavra, um louvor, uma palavra, e nós vamos estar dobrando os nossos joelhos para orar. Os cultos de quinta-feira têm sido assim. Nós temos feito orações de joelho. Eu sempre digo que quando eu dirigia este culto lá na antiga igreja, lá embaixo, era desse jeito. Nós orávamos, nós dobrávamos o joelho, mas depois o culto foi tomando uma direção diferenciada, na mão de alguns diáconos nossos aqui, e ficou o culto da palavra, de série de mensagens, mas como hoje eu estou, mais uma vez, no comando deste culto, né? Quer dizer, quem comanda é o Senhor, nós só estamos aqui sendo vaso dele, então nós voltamos com as nossas orações de joelho. Então você tem esse convite de estar conosco, para dobrar o joelho, passar alguns minutos orando ao Senhor. Eu tenho dito, querido, que esse culto tem crescido para a honra e glória de Deus, né? Porque o povo tem sede de oração, de buscar ao Senhor, de entregar a vida a Deus, entregar a sua família ao Senhor. Então, tem sido muito bom para a gente, sabe? Muito bom mesmo. Algumas pessoas têm orado, têm levantado a voz em oração, têm se sentido à vontade aqui neste lugar, e nós já temos visto vitórias, né? Bênçãos chegando na vida das pessoas. Então, isso é muito importante. Eu creio ainda nos joelhos que se dobram. Você crê? Né? Tem poucas igrejas, né, que tem culto de joelho, pouquíssimas igrejas. Nós aqui temos consagração com os diáconos, com os obreiros, domingo às 7 horas da manhã. Estamos sempre aqui orando, pedindo a Deus, nos consagrando ao Senhor. Então, são pouquíssimas igrejas que têm culto de consagração, culto de joelho, né? Cara no pó, quem lembra disso, né? Coisa maravilhosa de Deus. Estou preparando uma vigília para a gente. Vou convidar o Júnior para estar aqui conosco numa vigília, a madrugada inteira louvando, adorando ao Senhor. Estou programando aí. Quem gosta de vigília, levante a mão aí. Tem muito tempo que você não vem a uma vigília? Vai lá. Muito tempo. Quero ver se você vai vir, hein? Quero ver. Vai ser uma bênção. Vamos aí incomodar essa vizinhança toda aí, né? Com louvor e adoração ao Senhor. Então, queridos, quinta-feira temos o nosso culto, você não pode perder. Rogério, cadê o Rogério? Rogério vai vir aqui falar dessa última, eu acho que é o último culto dessa temporada, né? O Rogério vai estar falando para a gente aqui. Boa noite, igreja, tudo bem com vocês? Amém. Então, como o pastor aqui antecipou, nós temos o último culto da temporada, O Fogo Nunca Dorme. E a gente vai ter uma menina com a banda aqui, que vai ser, esqueci o nome dela, é a Luísa? Esqueci também, gente, perdão. Oi? Duda Souza, isso. Duda Souza é a banda. E vai estar pregando, vai ter o diácono Leomil. Mas antes disso, na sexta-feira, a gente começa o nosso esquenta. O esquenta de acampamento jovem. E vai ser aqui no Salão da Vivi. E aí os pais dos teens e os jovens também estejam presentes aqui, os jovens, porque todos os jovens que vão participar do acampamento têm que estar lá, porque já vai começar um pré-acampamento antes do nosso evento de retiro, né? E acampamento esse que nós convidamos aqui o nosso Júnior Jeff, né, filho? A gente está em conversação aqui para ver se ele vai estar com a gente lá na vigília. E outras, assim, o pastor Ney vai estar lá, com o pastor Milton e a galera toda lá. Então, a gente está com grande expectativa para esse acampamento. E queria também agradecer
por ontem, né, a gente conseguiu vender todas as quentinhas, graças a Deus, vocês nos ajudaram muito, a gente já fechou um ônibus e deu entrada em outro, né? Então a gente está caminhando aí para que tudo dê certo em nome de Jesus. Obrigado pela oportunidade. E a vigília de acampamento é uma bênção, gente. Olha, é o primeiro dia, né? Assim que a gente chega na sexta-feira, a gente faz uma vigília. Cara, é demais, sabe? É fora de sério, fora de sério. O poder de Deus, ele desce sobre a nossa vida de uma forma, a gente se separa, sabe? A gente vai para um lugar, um sítio, um lugar onde só nós escutamos os grilinhos cantar, né? E aquela escuridão total em volta. A gente prepara o ambiente. Gente, é uma bênção de Deus a nossa vigília, logo assim que a gente entra no nosso acampamento. Quer dizer, o nosso acampamento da juventude é show de bola, né? Eu digo que o poder de Deus, ele é manifesto de uma forma assim, muito excelente no meio da juventude, no meio do povo da igreja. Então, essa oportunidade é ímpar para você. Nós já chegamos a quase 70 jovens, né, Rogério? São 80 jovens e 20 cooperadores que vão trabalhar, né? Então, olha aí, um acampamento belíssimo, imenso, né, esse ano. Então, você tem essa oportunidade de estar conosco, né? Ainda dá tempo para ter alguns jovens ainda? Dá tempo ainda, né? Deixa ninguém para trás, né? Como é que dá o nome daquele filme? Até o último homem. É muito legal, até o último jovem. Nós estamos juntos aí. Então, você tem essa oportunidade rica de estar conosco. Sábado agora tem nossa última temporada, como ele disse, e o Esquenta também na sexta-feira. Domingo de manhã, queridos, nós temos a Escola Bíblica Dominical aqui, estudo bíblico, né? Queridos, eu tenho ficado assim, maravilhado com o quantitativo de pessoas que têm vindo aqui nesta igreja para aprender da palavra de Deus. Não sei como está lá na juventude, como está o grupo lá, adolescente, né? Então, mas aqui em cima, gente, tem assim, eu tenho recebido aqui mais ou menos de 70 a 80 pessoas na escola bíblica. É show de bola isso. Para mim é algo assim, especial, porque quanto mais nós recebemos a palavra de Deus, o ensinamento, conhecemos a palavra de Deus, mais bênçãos vêm sobre as nossas vidas, sabia? Quanto mais conhecimento da palavra de Deus. Então, os irmãos participam. Hoje foi uma aula interessante, gente, maravilhosa. Falamos sobre a espada do Espírito, né? Que é a palavra de Deus. Coisa linda aconteceu nesta manhã. Então, você é o nosso convidado. Ah, pastor, eu não tenho revista. A gente não trabalha com revista, né? Você não sabe qual é a temática da semana que vem, de domingo. Quem sabe aí? Você sabe o tema inteiro, né? Que estão falando sobre a armadura de Deus. Mas o que vai acontecer, você não sabe. Por quê? Quando você chegar, você recebe a sua apostila. Ah, pastor, tem que pagar a revista. Acabar com esse negócio de revista, gente. Sabe? Então, você, quando chega aqui, você recebe a sua apostila e é novo para você, sabe? Porque muitas das vezes a gente dá um estudo à pessoa, a pessoa olha, eu já sei disso, já entendo, sou autodidata, nem vou porque eu já sei o que vai acontecer. Aqui não, aqui você não sabe o que vai acontecer. Você entra, recebe a sua apostila e a gente começa a trabalhar a partir de 8h30 da manhã, até as 10 horas, nós estamos no nosso estudo bíblico aqui na nossa igreja. Muitas das vezes ainda falta tempo, tá? A gente não consegue concluir o nosso estudo. Então, é muito bom você estar conosco. Domingo de manhã também, temos a nossa escola bíblica, já falei, nosso culto com Santa Ceia. Diga amém, vai. Amém. Eu tenho assim, gente, visto o culto. Quem esteve aqui pela manhã, levante a mão. Olha só, um grupo de pessoas. Mas de manhã, hoje, pela manhã, nós tínhamos aproximadamente esse grupo que está aqui, sabe? Esse grupo. Então, o culto de domingo de manhã tem crescido bastante aqui nesta igreja, sabe? Tem sido, assim, algo excelente. Eu tenho trazido algumas palavras assim de confronto, como foi o dia de hoje, né? Uma palavra de confronto, uma palavra que tem nos confrontado, umas palavras assim meia não evangelística, mas que bate no coração, que trata a alma, que trata a mente, que trata a família. E eu falei assim, pô, essas mensagens eu acho que vai espantar o pessoal. Não tem espantado, não, tenho colhido frutos através disso, né? Então é bom a sua presença domingo pela manhã aqui na nossa igreja. E à noite, nós temos Santa Ceia de manhã, né, domingo que vem, e Santa Ceia também à noite. E Santa Ceia da família no culto de terça-feira da outra semana. Então, você é o nosso convidado
esteja conosco nesse novo tempo que nós estamos vivendo. Estamos saindo de uma pandemia, não é verdade? Eu penso que nós vamos sair dessa luta mais forte, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Está vindo prosperidade, está chegando prosperidade por todos os lados na nossa vida. Você pode dar um amém ao Senhor? Graças a Deus. E a partir de domingo que vem, nós vamos estar aí já anunciando algumas coisas que vão acontecer nos nossos departamentos. Diga amém, por gentileza. Eu só vou falar do Congresso de Mulheres que vai acontecer na nossa igreja agora dia 6 de novembro. É isso mesmo ou estou errado? 6 de novembro vai acontecer o Congresso de Mulheres. Só que esse Congresso de Mulheres é para todas as Nova Vidas. Então, simultaneamente, o congresso vai acontecer em todas as igrejas de Nova Vida. Que coisa legal, né? A igreja de Nova Vida é tão bem vista e também muito bem organizada. Então, em todas as igrejas, naquele horário, vai estar começando o trabalho de mulheres. Então, temos uma camisa para isso, né? Que está sendo feita direitinho. Márcia já convidou já as mulheres que vão estar pregando, que é a Débora e a Raquel, como cantam, né? Demais essa dupla, né? Eu gosto quando elas cantam esse louvor assim: sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de tê-lo bem perto e ouvir sua voz. Eu também teria a mesma alegria de ver... Aí eu não sei mais, né? Vocês ficam só observando se eu vou cantar até o final, que eu nunca canto, né? Só um pedaço, mas tá bom. Vocês gostam de me zoar, mas está de boa, né? Essa igreja me zoa, Júnior. Essa igreja zoadora, me zoa. Os jovens, então, caem no meu pé aqui, mas eu pego também no pé deles, né? Eles me zoam legal. Então, você tem a oportunidade, você mulher, de estar aqui no dia 6, no Congresso de Mulheres. Penso que vai ser uma bênção. Já temos previsto aí 100 e poucas camisas, né, já vendidas. Oi? O último dia da encomenda das camisas é hoje, né? Então, você tem essa oportunidade, mulher. Então, já tem 100 e poucas camisas encomendadas, e é bom que você encomende. Ah, pastor, eu só posso entrar se eu tiver a camisa? Não, querido. Essa camisa é uma marca do evento, tá? Que vai acontecer em todas as igrejas de Nova Vida. Apenas uma marca. Mas, se você comprar essa camisa, eu acho que vai ser bênção. Vai dizer, pô, eu participei, eu fui nesse evento e foi uma bênção. Amém, amados? Vou tentar aqui pegar um link para que esteja passando o congresso de uma igreja para outra. Vai ser legal, vai ser aberto um link no site do Conselho de Ministros das Igrejas de Nova Vida. A gente vai poder mandar fotos, né, na hora. Então, vai ser muito legal o trabalho, vai ser bom demais. Então, ore e participe dessa programação, por favor. Eu acho que eu não esqueci de nada, né? Tem aqui a oração que a gente vai fazer no final. Visitantes, vamos ver se eu consigo aqui. Jonathan, hein? Está aí? É isso mesmo? Ou eu estou errado? Não sei, tá. Ana, cadê a Ana? Ana Elizabeth. Tem uma outra pessoa aqui que eu não estou entendendo muito, não. É Sandra. Sandra, pode ficar de pé por um instante, rapidinho? Tem mais alguém que nos visita pela primeira vez aqui? Que eu não chamei, fique de pé rapidinho, só para a gente te ver, amém. A igreja pode aplaudir Jesus por essas vidas. Você que está perto, diga seja bem-vindo, Deus abençoe ricamente a sua vida e o seu coração, tá bom? Eu sou o pastor Ney Teodoro, pode se sentar. Essa igreja, ela é ligada ao Conselho de Ministros das Igrejas de Nova Vida do Brasil. Tá? Então, você está neste lugar, Deus abençoe. Se você tem uma igreja, um abraço para o seu pastor. Se você está procurando um lugar para ficar, você encontrou o lugar certo para a sua vida. Encontrou. Fique à vontade, tá bem? Se quiser marcar um gabinete com a gente, estamos juntos, só ligar para a igreja. Estou aqui, essa semana eu estou aqui? Estou, né? A semana que passou agora, eu trabalhei a semana toda, de segunda até sexta-feira, e foi um pouco difícil estar aqui na igreja. Mas essa semana eu só trabalho amanhã, né, Márcia? Só amanhã
Eu estou de terça a sexta-feira aí na igreja direto, tá bom? Então, você tem essa oportunidade de estar conosco, graças a Deus. Amém? Amém. Graças a Deus. Casa nova, vamos orar aqui, ó. Agradecer a Deus. Temos uma pessoa que está internada também. Amém. Vamos orar, queridos. Estenda as mãos, Pai, em nome de Jesus. Quero te agradecer pela casa da tua filha, Senhor, pelo novo espaço, por tudo que ela está vivendo. Eu entrego em tuas mãos. Quero te pedir por esta pessoa, Pai, que está internada, que tu possa chegar até ela, Pai, curar, transformar, visitar e abençoar a vida desta pessoa. Eu oro e te peço a tua bênção no nome de Jesus Cristo. Todos digam amém. Graças a Deus. Queridos, nós vamos fazer agora o nosso ofertório, que eu tenho de passar para os irmãos concernente. Nós queremos comprar aqui na Vila Rosalia um espaço. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo.
Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus.
tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Que eles vão ficar de pé, por gentileza? Vamos receber o Júnior aí com uma salva de palmas ao Senhor. Isso é uma bênção de Deus. Mais forte, né? Ele vai estar conosco nesse último domingo, que é hoje, desse mês, último domingo de setembro, último domingo de outubro, último domingo de novembro e último domingo de dezembro. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Para mim é motivo de muita alegria estar retornando a essa casa. Eu vim conversando isso com a minha esposa no carro. Nós estávamos conversando e no meio dessa conversa surgiu um assunto sobre essa igreja, a igreja que a gente ama muito. E eu falei, Eli, se eu não congregasse hoje na Ilã, que é a minha igreja atual, uma igreja que eu congregaria seria a Nova Vida do pastor Ney. E falo isso aqui sem demagogia nenhuma, falo de coração, porque eu aprendi a ter um carinho enorme por essa igreja, um respeito extraordinário pela vida do pastor Ney, porque para mim hoje líderes com coração voltado para a obra, com coração de dar crescimento ao reino, hoje em dia está sendo muito escasso, porque a visão tem sido outra. A gente anda aí pelas igrejas cantando, ministrando a palavra, e tem lugares que a gente vai, que a gente volta para casa dizendo, lamentável, sabe? Então, assim, glória a Deus pela vida do pastor de vocês, gente. Amém? Meu nome é Júnior, a igreja que eu faço parte é a Igreja Luz das Nações. Fica na Vila da Penha. Meu pastor é o pastor Felipe Murdock e a minha pastora é a pastora Renê. Eu sou casado há 6 anos com a Elisângela, ela está me acompanhando ali, aquela jovem bonita ali. Ela é diaconisa da Casa do Senhor e eu tenho 32 anos de idade e amo fazer as coisas de Deus. Para mim isso aqui é um privilégio. Eu nunca digo que é uma oportunidade nem um prazer, para mim é um privilégio, porque todas as vezes que eu tenho a oportunidade, seja de louvar ou seja de pregar, me arremete a uma consciência de que eu estou fazendo algo para alguém que fez por mim, algo que eu nunca vou conseguir pagar. É impagável o que Deus fez pela minha vida, é impagável da onde Deus me tirou, da onde Ele me resgatou. Então, um coração grato é tudo. Amém? Sem mais delongas, para a gente ganhar tempo, abra a tua Bíblia aí comigo, livro de João, capítulo 11. Já está aí, né? Já ia te chamar no microfone. Livro de João, capítulo 11, o verso é o de número 1. Quantos acharam? Diga amém. Amém. Eu vou ler para a gente ganhar tempo. O texto vai dizer assim: havia um homem chamado Lázaro. Ele estava muito doente. Ele era de Betânia, cidade de Maria e sua irmã Marta. Havia um homem chamado Lázaro. Ele estava muito doente e era de Betânia, cidade de Maria e sua irmã Marta. Pode fechar a tua Bíblia, tome o seu assento. Deus, nós queremos glorificar o teu nome aqui nessa noite. Eu quero te pedir, Senhor, que nada seja, Senhor, de nós, mas que tudo seja emanado do céu, do teu trono para nós. Senhor, nós queremos muito ouvir a tua voz. Senhor, tu ministraste essa palavra no meu quarto e falaste profundamente comigo e eu quero compartilhar ela com a tua igreja. Senhor, toca aos corações, que todo coração que esteja fechado seja aberto agora. Que toda mente que está cativa, Senhor, algum pensamento externo, seja trazido para cá agora, em nome de Jesus. Porque esse ambiente a qual nós encontramos é um ambiente a qual fará nós sairmos daqui diferente da forma que entramos. Então, Senhor, que nós não percamos nada e não deixemos passar nada,
porque nós precisamos sair daqui transformados pelo poder da Tua palavra. Então, Senhor, fala com a gente. É o que nós te pedimos nessa noite. Amém. Gente, como o pastor Ney já disse aqui, já antecedeu, nós vamos estar aqui durante 4 meses, todo último domingo de cada mês. Nós vamos estar aqui ministrando uma palavra, e Deus falou acerca de algumas coisas comigo, de algumas palavras. Essa palavra que nós acabamos de ler, em João capítulo 11, é uma palavra muito conhecida. É uma palavra que ela carrega uma história tão poderosa, que por si só a leitura dela já seria uma mensagem para nós. Talvez se eu lesse aqui todo o texto de João 11, nós já sairíamos daqui impactados pelo poder que a história carrega consigo. Talvez eu não precisaria falar nada demais, talvez eu não precisaria acrescentar nada, porque aqui nós vemos o poder de um Deus que está acima de tudo, até da morte. Um Deus que a sua palavra é tão poderosa que basta Ele dizer uma, para que toda a nossa história mude. Talvez você chegou aqui vivendo um dos piores anos da tua história, mas eu quero te lembrar que só basta uma palavra liberada do céu e tudo isso muda. Isso aqui não é jargão de pregador, não quero te emocionar, mas eu quero te encorajar, porque de repente o momento que você está vivendo seja um dos piores, e talvez esse momento que você está vivendo é um momento que está mexendo com a tua fé, mexendo com a tua estrutura emocional, física, mexendo com você. Talvez esse ano foi o ano até que você pensou em largar tudo, talvez esse ano foi o ano que você pensou em desistir de tudo, talvez esse ano foi o ano que você disse: eu não quero mais servir a Jesus, eu não quero mais cantar, eu não quero mais pregar, eu não quero mais para a igreja, eu não quero fazer nada concernente às coisas do reino, eu quero viver a minha vida, eu quero aproveitar o pouco tempo que eu tenho na terra, eu quero aproveitar a minha juventude, eu quero aproveitar o pouco tempo de vida que eu tenho, eu quero aproveitar a minha infância, mas eu quero te dizer que tudo isso que você está vivendo não é nada diante de uma palavra que o céu resolva liberar a teu favor, porque se o céu resolver se levantar e liberar essa palavra, toda a tua história muda a partir de hoje. Oh, glória a Deus, eu não sei quanto a você, mas eu acredito muito nisso, porque o altar não toma nada de ninguém, o altar devolve. Então, se alguma coisa foi perdida no meio da tua caminhada, de repente hoje foi o dia que Deus marcou um encontro com a gente para devolver alguma coisa que foi perdida. Esse texto aqui conta a história, o desfecho da história. Você vai destrinchando os capítulos e os versículos, você encontra o texto dizendo algo a respeito de Lázaro. E o que é que o texto diz, Júnior? O texto diz que Lázaro era amigo de Jesus. Não só isso, o texto também diz que Lázaro somente não era amigo de Jesus, mas Jesus também era amigo de Lázaro. Porque coisa boa é você ter uma reciprocidade dentro de uma amizade ou dentro de qualquer relacionamento que você tem, seja ele no namoro, no casamento, ou seja ele relacionamento entre amigos. A reciprocidade não é algo de que eu dou para receber. A reciprocidade é algo de alguém grato, que entende que recebeu aquilo que talvez nem merecia, então eu vou devolver porque eu recebi. Isso é um coração grato. E intimidade é isso aqui. Amizade fala de intimidade, de relacionamento estreitado. Por quê? Porque amigo é um patamar mais elevado, não é um colega, não é um conhecido, é um amigo. Ele está dizendo: eu tenho intimidade com Jesus e Jesus também tem intimidade comigo. A forma que eu me conduzo até Ele é a mesma forma que Ele se conduz até mim. Lázaro era de Betânia. O nome Lázaro era uma abreviação do nome Eliezer, que significa aquele que Deus ajudou. Você percebe que a história de Lázaro, antes mesmo dele precisar da ajuda de Jesus, já era marcada pelo nome. Ele está dizendo aqui, o nome Lázaro, a abreviação de Eliezer, é aquele que Deus ajudou. De repente, você está aqui nessa noite e você precisa de uma ajuda de Jesus, e Lázaro estava aqui, intrínseco nessa palavra. Lázaro ainda nem precisou da ajuda de Jesus, mas Jesus está dizendo: o teu nome vai ser aquele que eu decidi ajudar, porque o dia que você precisar, eu vou estar lá. Só que ele vai ficar doente, e eu acredito que esse seja o momento que ele vai precisar daquele que pode ajudar. Só que a Bíblia não fala qual é a doença que Lázaro tem. A Bíblia não menciona qual é a doença
que sobreveio sobre Lázaro. Diferentemente de várias histórias que você sabe, a lepra de Naamã ou a esterilidade de Sara, todas essas doenças têm um nome, têm um diagnóstico. Só que com Lázaro é diferente. O texto vai dizer que ele está doente, mas não menciona qual é a doença que ele tem. Só que entenda uma coisa, vai me dar espaço, vai me dar liberdade de querer pensar um pouco a respeito do texto e querer mexer um pouquinho aqui com as entrelinhas e querer entender o que Lázaro tem. Dá para a gente perceber que não é algo simples. Dá para a gente perceber que não é uma doença simples. Dá para a gente perceber que a doença que acometeu ele é uma doença que causa temor, que causa medo em quem está olhando de fora. Tanto é que Marta e Maria vão ter a mentalidade de pedir a ajuda de Jesus. Então, a gente tem o costume, isso é nosso, de sempre pedir ajuda em momentos que a gente precisa. A gente não costuma pedir ajuda de ninguém para resolver coisa fácil, não é verdade? A gente não precisa, porque a gente consegue resolver. Então, se está no nosso campo, se está no nosso raio de ação, algo que a gente consiga resolver, algo que a gente consiga cuidar, a gente mata nos peitos, bota a bola no chão e resolve, a gente leva. Agora, quando algo sai do nosso controle, a gente precisa pedir ajuda a alguém. Só que eu acho interessante isso aqui, porque Marta e Maria já começam a dar uma lição pra gente. E qual é a lição? É que no momento de dificuldade a gente precisa saber para quem que a gente vai pedir ajuda. Você não percebeu não? Você já pediu ajuda para tudo quanto foi gente. Você já pediu ajuda para o teu vizinho, você já pediu ajuda para tua mãe, para o teu pai, para o teu irmão, para o teu tio. Só que você percebeu que de repente o que estava acontecendo com você estava fora da lógica. Ninguém conseguiu te ajudar. A tua mentalidade traz uma consciência de ninguém quer te ajudar. Só que o fato de ninguém poder te ajudar não significa que ninguém quer te ajudar. Só que tem problema que a gente precisa entender que não tem como a terra resolver. Só o céu consegue resolver. É por isso que a oração do Pai Nosso, Jesus vai ensinar ela aos discípulos, começando assim: Pai Nosso que estás no céu, venha a nós o teu reino. Jesus está ensinando algo para os discípulos. Ele está dizendo: toda vez que vocês forem orar, comecem assim: Pai Nosso, que está onde? No céu, não na terra. Venha a nós o teu reino. Jesus está dando uma lição para eles. E qual é a lição? Ele está dizendo: toda vez que tiver alguma coisa impossível na terra, você pode chamar o céu e gritar que o céu desce para resolver para você. Porque não há nada na terra que esteja fora do alcance do Deus Todo-Poderoso. Que Deus vai dizer para Sara em Gênesis capítulo 16: Sara, deixa eu fazer uma pergunta para você. Porventura existe alguma coisa impossível para Deus? De repente está impossível para você. De repente saiu do teu controle. De repente você não está conseguindo resolver. Está sucumbindo você. Você não está mais conseguindo nem viver. Só que eu vim com uma palavra de Deus aqui nessa noite. Não há problema que você esteja vivenciando que o céu não possa resolver. De repente hoje é a noite que o céu marcou um encontro para você, para falar: eu vim hoje aqui para segurar a tua mão, para mostrar para você que o teu problema para você é problema, para mim não. Para mim é só um meio que eu criei para causar em você um despertamento, para saculejar você, para você entender que por mais que seja difícil para você, para mim não é. Essa Marta e essa Maria aqui, as duas são irmãs de Lázaro. Só que o que me chama a atenção aqui é que uma das duas, que é Maria, é aquela mesma Maria que estava na casa de Simão. Você lembra? Jesus é convidado para jantar. Ele vai até a casa de Simão. Só que aquela reunião era uma reunião para homens. Aquela mulher não poderia estar lá. Maria nunca poderia estar lá, porque segundo os costumes e tradições judaicas, a mulher não poderia entrar em um ambiente que era para homens. Só que ela entende uma coisa que quem está dentro não entende. O que ela entende? É que o ambiente onde Jesus está, tudo muda. Por quê? Porque a lei dizia que ela não poderia estar dentro da casa. Só que no mesmo ambiente que a lei está,
a graça também estava em pessoa. E a graça estava dizendo para ela: pode entrar, Maria. Por quê? Porque aonde a graça está, a lei tem que sair. E quando Maria entra, ela quebra um vaso de alabastro. E quem está olhando de fora está dizendo: impossível. Olha que atitude louca dessa mulher. Ela está quebrando um vaso, ela está derramando um unguento que é muito valioso, chega a comparar 1 ano de salário de um trabalhador, só para desperdiçar aos pés de Jesus. Quem está olhando de fora está olhando e dizendo: quer aparecer, é desperdício. Só que ela entende: se eu tenho a oportunidade de estar no ambiente onde Jesus está, eu vou entregar tudo que eu tenho, porque adoração é isso. Adoração não é o que eu tenho, adoração é o que eu decido entregar. Você pode até ter entrado aqui nessa noite, e você pode ter, você pode ser, mas o problema não é você ter, o problema não é você ser, o problema é o que você trouxe para entregar para aquele que é o dono do lugar. Ela está dizendo: nem que eu saia daqui sem nada, eu vou deixar tudo aos pés dele. Porque ela entende que quando a gente joga aos pés de Jesus, o altar não toma, o altar devolve. Ela está dizendo: o que eu estou desperdiçando para os homens é desperdício, mas para mim é uma entrega. E no ambiente de adoração, só quem resolve entregar sabe o valor de uma entrega. No ambiente de adoração, só quem tem um coração de adorador sabe o valor de entregar tudo para ele. Ela chama o mensageiro: mensageiro, nós estamos precisando de um favor. Qual é o favor que você precisa? A gente precisa que você vá até Jesus, e você vai ter que levar uma mensagem para ele. E qual é a mensagem? A mensagem é essa: você vai até ele e vai dizer: Lázaro, teu amigo, a quem tu amas, está muito doente. Vocês percebem que tem uma ordem? A mensagem não é: Lázaro está doente, teu amigo. Não, é Lázaro, o teu amigo, a quem você ama. Porque elas entendem que o amor tudo suporta, tudo espera e tudo crê. Então, a intenção delas é mexer com o emocional de Jesus. A intenção delas é fazer com que Jesus sinta íntima compaixão de algo que está acontecendo lá em Betânia, na Judéia, para que mova o coração de Jesus a favor de Lázaro. Ele chega até Jesus e diz a mensagem. Olha a resposta de Jesus para ele na mesma hora. A resposta de Jesus é essa aqui: fala para Marta e para Maria que essa doença não é para a morte. Essa doença é para que o meu nome seja glorificado. Gente, olha a mensagem de Jesus. Pode avisar que a doença não é para a morte, a doença é para a glória do meu nome. Olha que coisa boa. Imagina o mensageiro voltando para Betânia, gente. Ele está carregando uma mensagem de Jesus na boca. Ele está carregando uma mensagem que quem liberou foi Jesus. Imagina ele no caminho. Coisa boa é você estar no caminho e levando uma mensagem. E qual é a mensagem? Não tem morte, tem vida. O mensageiro está caminhando para Betânia, o mensageiro está andando para Betânia, e eu imagino a mente dele calculando e vendo os mínimos detalhes da profecia que Jesus liberou lá onde estava, dizendo: quando eu chegar em Betânia, eu vou contar para Marta e para Maria que Jesus disse que não tem morte, o cenário é para a vida. Só que o texto vai dizer que quando ele chega em Betânia, Lázaro está morto. Eu vou dizer uma coisa aqui: se tinha uma coisa naquele dia que eu não queria ser, era o mensageiro. A última coisa naquele dia que eu ia querer ser era o mensageiro. Por quê? Porque quando ele chega em Betânia, a mensagem que está na boca dele é de vida, só que o cenário é de morte. Só que entenda uma coisa: quem conhece bem o dono da mensagem não muda a mensagem por causa do cenário, porque entende que quem liberou a mensagem garante aquilo que disse. Ele está dizendo: o cenário pode até estar ao contrário àquilo que ele disse, mas se for Jesus que liberou a mensagem, eu continuo dizendo o que ele disse. De repente, o mensageiro chegou aqui hoje e está falando coisas que não fazem sentido para você, porque você tem vivido dias difíceis, mas a mensagem
mensagem não é responsabilidade do mensageiro, porque o mensageiro só entrega aquilo que recebeu. O problema é que a responsabilidade do cumprimento da palavra é daquele que liberou a palavra, e ele não volta atrás com a sua palavra. Se ele disse, se ele liberou, pode estar contrário o cenário, mas vai acontecer. Vai acontecer. Júnior, minha empresa quebrou, mas se ele disse que você vai ter sucesso no teu ramo, se prepare, porque vai acontecer. Júnior, meu casamento parece que está destruído, meu marido quer ir embora de casa, mas se foi Deus que te deu a tua família, pode se preparar, porque Deus vai restaurar a tua casa hoje, porque aquilo que Ele deu, Ele se responsabiliza. Oh, aleluia. Aleluia. Mas a mensagem, ela permanece. E ele fala: olha, eu estou chegando agora. Acabei de vir agora. Estava com Jesus. Cheguei aqui em Betânia. Olha o cenário, gente. Só que eu vou liberar o que ele disse. Marta, Maria, escuta aí. Jesus mandou avisar que a doença não é para a morte, a doença é para a vida. Eu imagino a cabeça delas em confusão, em transe, dizendo: ué, mas já está morto. Porque aos olhos dela, o cenário que está vivendo não tem mais jeito. Aos olhos dela, na mente dela, morreu, acabou. Não tem mais jeito. Não tem mais como reverter essa situação. Não tem como mais virar esse cenário. Só que elas não entendem que quem liberou a mensagem não vai vir por causa do cenário, vai vir por causa da palavra que liberou. Porque se fosse o caso, era melhor Jesus nem sair da onde estava. Ih, já morreu. A gente às vezes faz isso, né? Ih, já passou, agora não vai dar mais. Ih, não dá mais para ir, já acabou. Jesus não, Jesus é diferente. Parece que Jesus gosta dessas coisas, parece que Jesus se amarra nessas coisas. Morreu? Então agora que eu vou. Eu não entendo essa galera do século 21, essa galera que prega, que anda por aí ministrando, anda por aí pregando, anda por aí tendo oportunidades, que muda a mensagem por causa de cenário. Se a igreja está cheia, eu prego uma coisa, se a igreja está vazia, eu prego outra. Agora, escuta uma coisa aqui: a mensagem é para a igreja ou a mensagem é do mensageiro? Porque há uma responsabilidade muito grande diante daquilo que a gente vai falar para a igreja. Por quê? Porque quando você muda a mensagem, você corre o risco de tirar a oportunidade de alguém que está sentado, que estava esperando a mensagem que estava na tua boca. O mensageiro chega em Betânia e imagina se ele resolve mudar a mensagem. Imagina se ele resolve transformar a mensagem que Jesus liberou e dizer assim: Jesus falou que não sabe se vai dar tempo de chegar não. Jesus falou que ele está resolvendo alguma coisa lá e não sabe se vai dar para vir. Por quê? Porque o cenário mexe com a gente, isso é normal. Não, hoje eu vou pregar e vou virar tudo. Eu tinha essas bobagenzinhas, eu tinha essas palhaçadazinhas, e eu falava: hoje a tampa da chaleira vai pular, hoje vai virar tudo. E um dia eu orando no meu quarto, Jesus falou comigo: Júnior, por que você está preocupado em virar o ambiente? Por que você está preocupado no mover que o ambiente vai causar? Vai ser causado no ambiente. Jesus está dizendo: o problema não é o nível de mover que é causado no ambiente. O problema é o nível de transformação que é causado no mesmo ambiente. Você já viu isso aqui acontecer? Veio o pregador aqui, incendiou tudo. Você deu glória, voou, fez aviãozinho, marchou, fez o saci. Aí alguém no meio da semana para conversar contigo e pergunta assim: qual foi a mensagem que o cara pregou mesmo? Aí tu: não sei. E Jesus começou a me trazer uma consciência e me arremeter a um pensamento de que nem toda vez que for causado um movimento é um ambiente aonde Jesus resolveu estar. Que é isso, Júnior? O que você está falando? Eu estou falando a realidade.
Eu estou falando de coisas que mexem com o nosso emocional, que mexem com o nosso sentimento, que são capazes de causar reações na gente, mas não são capazes de causar a transformação que o Evangelho requer da gente. Evangelho nunca foi aquilo que eu sinto. Evangelho sempre foi aquilo que eu me transformo. A partir de quê? A partir da onde? E para quê? A palavra está sendo liberada. Só que o engraçado é que o texto vai dizer que Jesus demora. São 4 dias, gente. São 4 dias que Jesus leva para voltar para Betânia. Isso aqui mexe comigo. Porque se sou eu também já tinha desistido. Marta e Maria também desistiram. Tanto é que Lázaro já está enterrado quando Jesus chega. Mas o atraso de Jesus é proposital. Como assim, Júlio? Existia uma crença entre os judeus que eles acreditavam que o corpo de um homem levava 4 dias até o Sheol. Então, se são 4 dias, Jesus chega no último dia, porque eles acreditavam que no 4º dia o homem estava no estágio de mais longitude do caminho do seu corpo até o Sheol. Quando Jesus se atrasa, ele está se atrasando propositalmente. Ele está dizendo: quando vocês acreditavam que o momento acabou, que chegou ao fim, eu resolvi chegar. Por quê? Porque Jesus sempre vai agir assim. Jesus sempre vai fazer desse jeito. É por isso que você não entende. É por isso que você não consegue compreender. Por que Jesus está demorando? Por que Jesus ainda não chegou para resolver a minha situação? É porque Deus entende, Ele tem as suas multiformas de trabalhar. O que glorificaria mais o nome de Deus? Curar um enfermo ou ressuscitar um morto? Ele está dizendo: enquanto estiver enfermo eu não chego, mas depois que morrer eu resolvo chegar. Então no 4º dia, quando estavam todos desacreditados e pensando que Jesus não chegaria mais, Jesus chegou na Betânia de Lázaro. E Jesus entrou na Betânia dizendo: hoje eu vim para quebrar todo o protocolo, hoje eu vim para mudar essa história. E aquele que está morto, hoje chegou o teu momento, eu vou ressuscitar a tua história. 4 dias. Quando Jesus entra em Betânia, o texto vai dizer que primeiro Marta vai correndo até ele. Ela se prostra aos pés de Jesus e ela libera uma palavra. Qual é a palavra? Ela vai dizer: Senhor, se o Senhor não estivesse aqui, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Só que o interessante é que após Marta, Maria vai vir. E Maria vai dizer a mesma coisa: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quer uma palavra profética dentro disso aqui? Olha aqui, toda morte, ela precisa de um diagnóstico, sim ou não? Tem algum médico aqui? Alguém da área da medicina? Tem? Alguém que trabalha com... Não? Toda morte, ela precisa de um laudo. Então já me dá liberdade aqui de pensar que elas estão liberando o laudo para a morte de Lázaro. Elas estão dizendo: a tua ausência foi que causou a morte dele, porque se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Elas estão dizendo: a gente entende que no ambiente onde o Senhor está, coisas importantes, coisas extraordinárias acontecem. Então se o Senhor estivesse aqui, pelo amor que o Senhor tem por ele, a última coisa que aconteceria seria ele morrer. Porque elas entendem que bastava uma palavra dele liberada, sendo liberada, e todo o cenário mudava. Só que Jesus olha para elas e disse: fica tranquila, Lázaro não está morto, ele há de ressuscitar. Aí a resposta dela é o seguinte: ela vai dizer: eu sei, no grande dia. Ele vai dizer: não, porque aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aquele que acredita, ainda que esteja morto, vai viver. De repente você chegou aqui meio como morto, mas ainda tem algo dentro de você que queima. Ainda tem uma gota de fé aí dentro de você que te movimenta para um ambiente profético como esse. E Deus está dizendo: só por causa de você, só por causa desse culto hoje, o ambiente está propício para milagre. E aquilo que estava morto de repente na tua vida, na tua casa, pode ser ressuscitado hoje. Glória a Deus.
Romanos 8:18 vai dizer, eu tenho certeza que as aflições desse tempo presente não hão de se comparar com a glória que há de ser revelada para nós. Jesus chegou num ambiente. Gente, é Jesus que está no ambiente. Imagina a expectativa. Jesus chegou, e o que ele disse? Ele falou que não vai morrer, que há de ressuscitar. A expectativa do ambiente já muda. Porque depois que Jesus libera uma palavra, até a gente muda. É como se a gente chegasse aqui na igreja e fosse liberado uma palavra profética, dizendo que você vai romper, dizendo que você vai chegar, dizendo que você já sai daqui motivado. É diferente. É o que Jesus está fazendo com elas aqui. Eu gosto de Jesus porque Jesus chega a ser sarcástico. Olha o que Jesus está dizendo. Jesus está num cenário de morte e dizendo, não chora não, Ele há de ressuscitar. Gente, fala para mim, como é que você carrega uma palavra dessa na boca num cenário aonde tem morte? Imagina você chegando no enterro do teu vizinho essa semana e falando assim, pode parar todo mundo de chorar. Olha que doideira, olha que loucura. Vai todo mundo te olhar e vai dizer, é maluco, doido. Por quê? Porque o cenário está contradizendo aquilo que a palavra está sendo liberada. Só que ele está dizendo, pode parar de chorar. Eu não sei se aqui se encaixa com a história de alguém, mas a palavra nessa noite pra gente é, pode parar de chorar. Tá te causando dor, eu sei. Você não está nem dormindo direito, eu também sei. Só que Jesus resolveu me trazer lá de Rocha Miranda para liberar essa palavra. Pode parar de chorar. O cenário está diferente do que você imaginava, eu sei. 2020 você se projetou, eu sei. 2021 não está dando nada certo, eu sei. Mas Jesus está dizendo, pode parar de chorar, porque eu cheguei na tua Betânia. Fala o seguinte, me leva lá, aonde Ele está. Eu gosto disso aqui, porque quando chega lá, Jesus vai falar assim para eles, tira a pedra. Gente, olha para mim aqui, vê se você concorda comigo. Para quem ressuscita um morto, o que seria remover uma pedra? O que é mais difícil? Ressuscitar um morto ou tirar uma pedra? Fala mais forte, me ajuda. Ressuscitar um morto? Então você está me dizendo que Jesus poderia dizer, pedra, se mova, e a pedra se... Só que Jesus não faz isso. Jesus dá uma ordem. Qual é a ordem? Tira a pedra. É Jesus ensinando eles, para eu fazer a minha parte, vocês precisam fazer a de vocês. É como se Jesus estivesse dizendo para eles, se eu fizer tudo, vocês ficam mal acostumados. O problema é que a gente se tornou uma geração acomodada. A gente acha que Jesus é um garçom. A gente acha que Jesus funciona como aquela lasanha que você bota 10 minutos no micro-ondas e está pronto, e você se alimenta. E você acha que Jesus tem que dar tudo no seu tempo. Você acha que Jesus tem que fazer tudo do jeito que você quer. Só porque Jesus não te atendeu, você ficou fazendo biquinho, fazendo birrinha e botando Deus na parede, porque você tem pressa para resolver os teus problemas. Só que pressa é atributo de quem está atrasado, e Jesus nunca se atrasa. Ele sempre chega na hora certa, no momento certo, para fazer sempre o que é melhor para você. Jesus está dizendo, se eu ainda não cheguei, é porque ainda não foi o momento de eu entrar na tua Betânia. Porque quando chegar o momento de eu chegar na tua Betânia, se prepare, porque tudo aquilo que está morto vai ter que voltar a ter vida. Tudo aquilo que você enterrou, aqueles projetos que você guardou na gaveta, sabe? Aquilo que você deixou de lado, aquilo que você falou, agora não dá mais, eu já desisti. Jesus está dizendo para você hoje, pode mexer lá na gaveta, pode abrir aquele arquivo no computador, começa a movimentar, porque hoje é a noite de eu ressuscitar até os projetos que estão guardados, até... Ei! Ele é marraia. O Mickey é marracia. A lição de Jesus para quem estava lá
era uma. Qual é? Se movimenta. Trabalha. Porque eu não faço nada para ninguém parado. Me prova, Júnior. Te provo em várias ocasiões da Bíblia. Quando Ezequiel é levado para o vale, ele vai dizer: e ele me fez andar. Pode perceber que ele não anda porque quer. Ele faz questão de dizer: e ele me fez andar. Ele está dando um ensinamento. Ele está dizendo: enquanto você se movimenta, o ambiente vai sendo transformado. Por quê? Porque eu não faço nada com ninguém parado. Então a primeira lição que Jesus vai dar para quem estava ali: se movimenta. Por quê? Porque enquanto vocês trabalham embaixo, eu trabalho em cima. Enquanto vocês trabalham embaixo, eu trabalho em cima. É por isso que a Bíblia vai dizer que tudo que é ligado na terra também é ligado no céu. Ele está dizendo: se a terra começar a dobrar o joelho para orar, o céu começa a se movimentar a favor da terra. Então, se eu fosse você, eu já começava a entrar nessa atmosfera e nesse clima e a movimentar aquilo que o céu tem guardado. Se movimenta embaixo que eu me movimento em cima. Se movimenta embaixo que eu me movimento em cima. Se movimenta embaixo que eu me movimento em cima. A verdade é que Jesus já poderia ter feito algo por você, mas o problema talvez não seja o céu, o problema talvez seja a gente. A culpa talvez não seja do céu. A culpa talvez não seja do silêncio de Deus. Mas a culpa seja da nossa falta de reação. Porque, como já dizia a lei de Newton, toda ação tem uma reação. E o céu não migra, o céu não muda, o céu não rejeita as leis que são criadas na terra. Se fosse assim, era para ter 100 mulheres, porque Salomão também já teve. Só que a lei fala que se você casar com 2 pessoas ao mesmo tempo é bigamia. E Jesus não muda isso. Por quê? Jesus respeita as leis dos homens. Porque a Bíblia diz que toda lei constituída na terra é por Deus. Aleluia. Tira a pedra. Gente, eu imagino alguém andando em direção ao sepulcro falando: rapaz, para botar foi ruim, para tirar então. Eles removem a pedra. Quando removem a pedra, eu imagino a expectativa daqueles que estavam à volta, pensando: eu quero ver se vai fazer mesmo. Eu quero ver se é isso tudo mesmo, Rogério. Porque tem gente que fica assim, ó, de espectador na tua história, falando: eu quero ver se vai fazer mesmo. Tem gente que fica na janela olhando tu vindo para a igreja, falando: é mais de 10 anos crente e ainda está morando de aluguel. Ainda está indo para a igreja de ônibus, de Uber. Eu quero ver se vai fazer mesmo. Eu lembro que o pastor Ney falou aqui que estava orando pela chave de uma casa, né, pastor Ney? Imagina quantos anos de espectadores olhando e dizendo: eu quero ver se vai fazer mesmo. Eu não sei quem é o dono da casa, mas imagina quando você estava guardando o dinheirinho para comprar essa casa e alguém estava olhando para a tua história e estava dizendo: vai morrer pagando aluguel. Só que o que eles não sabiam que tinha um dia que Jesus ia entrar na tua Betânia. O que eles não sabiam é que tinha um dia guardado. E o que esse dia te proporcionaria era algo que a terra não sabia, mas o céu já sabia. Porque o céu estava dizendo: eu vou abrir as comportas e vou abençoar a tua casa, mas o meu nome vai ser glorificado. De repente, você ainda não viveu o extraordinário, o melhor de Deus. Só que o fato disso não é que Deus não possa fazer. O fato disso é que Deus está dizendo para alguém: eu estou vindo ao teu encontro, porque eu demorei propositalmente. Porque o dia que eu fizer algo por você, o meu nome vai ser glorificado na tua vida, na tua casa, no meio da tua família. Porque Ele não tarda, Ele não falha. E se Ele disse que vai fazer, ei,
Todo mundo esperando qual a palavra que ia ser liberada. E de repente, no meio da multidão, um grito é ecoado e ele diz: Lázaro, vem para fora. Cadê o Lázaro? Será que vem mesmo? Daqui a pouco. O texto vai dizer que ele sai, mas sai todo atado. O texto vai dizer que ele sai, mas quando sai, as ataduras ainda apertam. Por que, Júnior? Que ainda está de atadura. Gente, são 4 dias já enterrado. Você imagina um corpo em estado de decomposição, já avançado. De repente, já não tinha nem mais o rim, já não tinha nem mais o fígado, já não tinha baço, já não tinha estômago, já não tinha esôfago. Sabe o que Jesus está dizendo? Precisa ter pressa para ver ele sair, não. Por quê? Porque tem que ser devagar. Porque não é só mandar levantar, tem que restaurar tudo que está. Pode aplaudir ao Senhor. Pode aplaudir. O teu milagre está a caminho. Só que tem coisas que foram destroçadas pela força do tempo. E Jesus está dizendo: parece que está demorando, mas eu estou fazendo. Está demorando, mas eu estou fazendo. Está demorando, mas eu estou fazendo. É como se uma palavra que Jesus tivesse liberado tivesse dizendo: tudo aquilo que está fora do lugar, a partir de hoje, volta para o lugar. Vai, rim se refaça, fígado se refaça, esôfago se refaça, garganta se refaça, cérebro se refaça. É o Deus que tem todo o poder nos céus e na terra. Ele está dizendo hoje para você: eu hoje já liberei uma palavra. E qual é a palavra? Tudo se refaça. Tudo se elemento de raça. Qual é a palavra? Lázaro, vem para fora. Interessante, gente. É isso aqui. O que é interessante? É a palavra que Jesus libera. Jesus não fala: morto, vem para fora. Jesus fala: Lázaro, vem para fora. Porque se ele fala: morto, vem para fora, ia ser um tal de defunto correndo dentro do cemitério. Sabe o que Jesus está ensinando para a gente aqui? Você não precisa olhar para a história de ninguém e medir a tua. Porque o milagre que eu tenho para você tem o teu nome. Vem. Jesus está dizendo: precisa se preocupar não. Ah, mas com fulano foi com ciclano. Jesus está dizendo: o que é teu, ninguém coloca a mão. Deus não vai projetar. Deus já projetou, só falta a dona. Me prova ainda antes que tu foste formado no ventre da tua mãe, eu já sabia todos os teus dias. Jesus não vai criar uma história para você. Jesus já criou uma história para você antes mesmo de você nascer. Ele está dizendo: só depende de você voltar para a história. Eu não sei contar você, mas de repente você cometeu a mesma falha que eu cometi. No meio do trajeto, no meio do percurso, você deu uma desviadinha e Jesus falou: opa, fora do caminho, não tem como eu fazer. Volta para o caminho. E eu voltei. E quando eu voltei para o caminho, Jesus me mostrou que Ele é o caminho, que Ele é a verdade e que Ele é a vida. Ele estava dizendo: tu estava morto e nem sabia, mas eu decidi descer na tua Betânia e ressuscitar você, Júnior. Muita gente olhava para a tua história e dizia: não tem mais como, não tem mais jeito. Mas Jesus olhou para a minha Betânia e desceu nela e disse: hoje é noite de eu ressuscitar aqueles sonhos que estavam guardados para você.
Alamas. O maior problema da nossa história é quando nem a gente mesmo acredita que vai virar. O problema é que você olha ao redor e você diz, não tem mais como. Só que eu posso te dizer que tem. Eu posso te garantir que tem. Eu posso também te provar que tem. Se eu parasse aqui para contar meu testemunho para você, você não ia acreditar que o mesmo homem da história é o mesmo que está pregando hoje aqui. Se eu contasse para você o que Deus fez na minha vida, como é que Deus virou meu cativeiro, você não ia conseguir acreditar, você ia pensar que eu estava mentindo para você e inventando uma história para mexer com o teu emocional. Mas só quem precisou escolher um dia para vir para a igreja sabe. Só quem já teve que escolher se vai para o culto quinta ou domingo porque não tinha dinheiro para ir, sabe? O quanto você dobra o joelho e pede para Deus ressuscitar as promessas que estavam mortas. É todo mundo olhando para a tua história, todo mundo olhando para a tua vida e dizendo, se eu fosse ele eu largava, se eu fosse ele eu desistia. Só que o problema é que não dependia de mim, dependia daquele que me fez a promessa. Porque quem me fez a promessa não fez a promessa por minha causa, fez a promessa por causa dele. Uma promessa nunca vai estar apoiada em quem recebe, sempre vai estar apoiada em quem fez. Era como se Deus olhasse para a minha história e disse, Júnior, pode estar envolvido com o que for, mas hoje eu te achei. E hoje eu vim te arrancar com mão forte. Eu preciso de você pregando a minha palavra. Eu preciso de você louvando. Eu preciso de você cantando. Só que quando Deus me trouxe de volta, eu pensei que ia viver um dos melhores dias. Só que não. Foi tudo desmoronando na minha cabeça. Meu sogro é bombeiro, concursado, servidor público, já é aposentado. Minha esposa está ali. Tinha tudo do bom e do melhor em casa. Um dia a gente chegou de uma vigília, eu fui dormir na casa dela. Ela dormiu na sala, eu dormi no quarto dela. E meu sogro chegou pela manhã, levantou ela. E de repente eu ouvi aquela voz ecoando na sala. E eu acordei meio assustado. E a voz na sala do cômodo do lado dizia assim: você tem certeza que vai casar com ele? Tu sabe que aqui dentro de casa tu tem tudo do bom e do melhor. Ele não tem emprego. Ele não tem como te dar a vida que eu dou. Imagina você do lado, no cômodo vizinho, ouvindo alguém desprezando a tua história, ouvindo alguém desprezando os teus sonhos e dizendo: só que hoje, vai conversar com meu sogro, fala mal de mim para ele, para tu ver. Até que um dia alguém se levantou no meio da igreja, olhou dentro dos meus olhos e falou assim: pega na mão da tua esposa. Eu peguei na mão dela e a voz se levantou e disse assim: por causa da tua perseverança, a partir de hoje eu estou ressuscitando tudo aquilo que estava guardado. Tudo que estava morto hoje ganha vida novamente. E eu vou mudar a tua história. Se prepare. Gente, imagina como eu saí daquele culto. Se eu pudesse sair voando de lá, eu saía. Eu saí de lá voando nas asas do Espírito e dizendo: Deus vai mudar, Deus vai fazer, Deus vai isso, Deus vai aquilo. Você pensa que foi assim? Não. Foi muito choro. Foi muita lágrima derramada. Quando eu namorava com a Elia, ele tinha uma loja lá em Nova Iguaçu, em frente à faculdade Unig. Faltando alguns meses para a gente casar, a sócia dela deu um golpe nela e ela perdeu tudo. Eu era desempregado, eu trabalhava para ela.
Assim que a gente se conheceu. Pensa no desespero, gente. A mentalidade é: casa ou não casa? Melhor não casar. Só que a gente foi com a cara e com a coragem. Eu e ela desempregado, o dinheiro acabando, o dinheiro secando. Até que um dia Deus resolveu fazer algo pela gente. Um amigo meu falou assim, domingo, num culto, eu num culto, sentado aí. Um amigo do meu lado falou assim: amanhã eu vou fazer entrevista na Coca-Cola. Aí eu falei: é mesmo? Como é que tu fez? Ele, eu botei currículo, fui chamado. Aí eu falei pra ele assim: vou contigo. Aí ele: tu é maluco? Falei: vou contigo. Fui lá, fiz a entrevista. Eu fiquei, ele não ficou. Isso aí é Deus que faz ou não é? A partir dali Deus começou a ressuscitar nossos sonhos. Para quem não tinha dinheiro para nada, o sonho começou a ter forma novamente. Foi eu e ela de joelho dobrado, arrancando a ardósia do chão. Ele é marraia. Aí tem gente que olha e ainda acha que foi fácil. O problema é que tem gente que olha para a tua história e não consegue imaginar que do jeito que você está hoje, não consegue ter noção daquilo que você passou, meu irmão. Só que Deus conhece a tua história também. Ele sabe o que você passou. Se tem uma coisa que Deus não despreza, é a história, meu irmão. Se tem uma coisa que Deus nunca vai rejeitar, é a história. Tu pensa que tu está sofrendo porque Deus quer te ver sendo humilhado pelas pessoas? Eu duvido. Tem coisas que Deus vai testar, gente. Tem coisas que Deus vai permitir a gente viver para saber onde é que está o nosso coração. Parece que eu vejo Deus falando com alguém aqui nessa noite. Deus falando: eu já podia ter feito por você. Já podia ter movimentado, já podia ter movido esse papel. E por que ainda não fez? Porque eu estou esperando você se movimentar. Se coloque de pé. Eu estou vendo gente chorando aqui. Eu sei que tem muita gente que está aqui nessa noite que só Deus sabe, só Deus, você e teu marido sabe, né? Porque tem gente que olha para a tua história e acha que está tudo indo bem, quando na verdade tem coisa morta lá. O remarro, ela é vazia. E só a gente sabe o peso de deixar algo morto para trás e vir para o culto. E voltando para casa todo o culto, dizendo: hoje é o dia que Deus vai ressuscitar. Só que a gente volta para casa e ainda está morto. Tem gente que está aqui nessa noite, o teu sonho era ter o teu marido aqui, só que ainda está morto. Tem gente que está aqui nessa noite, o teu sonho era ter a tua esposa aqui, mas ainda está morto. Tem gente que está aqui e o filho está não sabe nem aonde. E a oração que tu faz todo dia é: ressuscita os meus sonhos. Faz de novo. Porque está morto e já tem muito tempo. Está morto e já passou 4 dias. E você não entende muito, mas o pouco que você entende, você sabe que já entrou em decomposição, já está perdido. Só que Jesus me trouxe aqui para dizer para alguém que hoje é a noite de restaurar. Jesus está dizendo: eu vou fazer, mas não vou fazer pela metade não. Eu vou fazer do jeito que você me pediu. Eu vou fazer, mas não vou fazer de qualquer jeito não. Eu vou fazer com tudo no lugar, com os detalhes. Eu lembro quando a gente dobrava o joelho para orar dentro do quarto, a gente falava: Deus, a gente quer um abajur assim, a gente quer uma cama assim, a gente quer um espelho assim no fundo do quarto. E a gente olhava um para o outro e começava a rir, dizendo: vai comprar como?
A dívida que a sócia deixou era tão alta que não tinha como pagar. Nome sujo, nome sujo. Aí Deus olhou pra gente e disse: vou ressuscitar projeto que estava guardado na gaveta. Deus me trouxe aqui para falar para alguém aqui que Ele vai começar a ressuscitar coisas que estavam mortas. Tem muita gente aqui, tem muito empresário aqui. Tem muito jovem aqui que sonha em ser militar, sonha em ser bem-sucedido. Tem muita gente que também está aqui nessa noite, que nesse período de pandemia perdeu tudo, perdeu os seus negócios. E você está olhando para a tua volta e você está dizendo: eu não vou conseguir nunca mais ser o mesmo. Porque o capital eu não tenho, o recurso eu não tenho. Mas se Deus quiser, Ele faz alguém lembrar de você ainda hoje, e enviar o que você precisa, enviar o recurso que você precisa. E se ninguém lembrar de mim, Deus mesmo vem na terra, entra na tua Betânia e começa... Oh. Dá um dó maior pra mim aí, por favor. Já foi, né? Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu. Você pode fazer essa oração comigo? Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Canta isso, canta. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo. Só pra quem precisa, vai, levanta a tua mão aí e canta isso. Tanto de um milagre. Erga a tua voz e ore, vai. Remove a minha pedra. Ou se Ele te chamar pelo nome hoje, meu irmão. Muda minha história, ressuscita os meus sonhos. Peça pra Ele, peça. Transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Remove a minha pedra, me chama pelo nome. Muda minha história, ressuscita os meus sonhos. Transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Cadê você que está aqui nessa noite? Você que entrou aqui, que veio a convite de alguém. Você que pensou que esse convite era uma mera coincidência. Mas foi o dia que o Senhor resolveu marcar o encontro para dizer para você que hoje é a noite que Ele resolveu te trazer aqui, para falar que é noite de remover essa pedra.
Ele precisa colocar esses sonhos para fora. Corre para cá, corre para o altar, eu quero orar por você. Tem alguém que está aqui nessa noite que quer entregar a vida para Jesus? Você? Já é crente? Cadê? Tem um jovem aqui, corre para cá, eu quero orar por você. Ele é amarrado. Você também? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Tem alguém que está afastado aqui? Tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor e quer retornar hoje? Tem alguém que ouviu a voz de Deus nessa noite e quer retornar para os caminhos dele? Tem alguém que quer correr para o altar e dizer: Júnior, eu quero correr para o altar porque eu quero pedir para que Deus remova a pedra hoje. Eu quero ressuscitar tudo aquilo que eu enterrei, todo sonho que eu acabei esquecendo por causa da vida. Eu hoje voltei a acreditar, meu coração voltou a queimar. Corre para cá, eu quero orar por você. Corre. Você quer renovar a tua aliança? Corre para cá. Deus quer mudar a tua história hoje. Corre para cá, eu quero orar por você. Tem uma jovem vindo aqui. Aleluia. Tem mais alguém? Remove a minha pedra, me chama pelo nome. Ele está te chamando pelo nome. Muda minha história. Só depende de você. Ressuscita os meus sonhos. Ele está dizendo: Lázaro, Forma minha vida. eu vim para tua Betânia hoje Faz um milagre. para fazer o milagre que você precisa. Toca nessa hora. Me chama para fora. Ressuscita-me. Cadê você? Cadê você? Agora para crente essa pergunta. Cadê você que está aí no teu lugar? Você que de repente entrou aqui nesse culto, sentiu Deus falar com você através dos louvores, sentiu Deus falar com você através das ministrações da palavra, e você chegou aqui nessa noite, mas você chegou aqui nessa noite desacreditado. Você chegou aqui nessa noite desacreditado. A tua realidade está contradizendo com aquilo que você sonhava e parece que está tudo a perder. Eu quero orar pela tua vida hoje, porque hoje é noite de restauração. Hoje é noite de Deus ressuscitar sonhos. Hoje é noite de Deus ressuscitar projetos. Hoje é noite de Deus ressuscitar a tua vida espiritual. Hoje é noite de Deus ressuscitar a tua vida material. Hoje é noite de Deus restaurar os teus sonhos. Se eu fosse você, eu não perdia tempo, eu não ficava aí parado, eu corria para o altar, porque Deus gosta de gente que se movimenta. Então aproveita a oportunidade hoje que Ele chegou. O remaio terrevácia. Ouça Deus te chamar pelo nome. Nova Vida de Vila Rosali, ouça Deus te gritar. Ele está gritando o teu nome aqui hoje. Ele está dizendo: eu vim na tua Betânia. E hoje é dia de eu mudar. O diabo pensou que você ia sair daqui da mesma forma que você entrou, meu irmão. Só que ele vai sair daqui hoje arrastando o chifre no chão, porque ele perdeu mais uma. De repente ele está lá na porta da igreja te esperando, porque o desespero dele foi que você saiu de casa e chegou aqui hoje. E ele está lá esperando
Se você vai sair da mesma forma que você entrou, mas a raiva dele é que você correu para o altar e o altar não toma, o altar devolve. Tu vai sair daqui diferente. Tu vai sair daqui exalando o teu milagre. Só quem sabe o que tem projeto engavetado. Só quem sabe o que é um sonho de fazer uma faculdade e não conseguir. Só que Deus está falando com você aqui, jovem. Você colocou esse projeto da faculdade na gaveta, né? Porque você está falando, meu pai e minha mãe não tem recurso para pagar. Meu trabalho eu ganho um pouquinho, não dá. Deus está dizendo, você está duvidando que eu posso fazer? Você está duvidando que eu posso ressuscitar esse sonho e tirar ele da gaveta hoje? Você está duvidando que eu posso hoje fazer? Eu quero orar por esse pessoal que está aqui na frente. Mas eu quero ter certeza que não tem ninguém ficando para trás. Eu vou dar 10 segundos para você correr para cá. De repente você pode até estar falando, não, Júnior, eu vou ficar aqui no meu lugar mesmo. Deus me conhece, Deus sabe. Lugar de aliança não é sentado, lugar de aliança é no altar. A última vez que eu preguei aqui, eu falei sobre Abraão e eu disse qual o propósito que Deus levou Abraão até o Moriá. Não era para pegar Isaac, era para colocar Abraão de volta no altar. Porque Deus entendia que lugar de refazer a aliança é no altar. Então não perde tempo não, corre para cá, eu quero orar por você. O ambiente está propício para milagre, está profético. Eu já estou aqui, estou recebendo o meu. Isso, o remaio, te calamandure, rácia. Olhe para cá. Vai para mim. Qual é teu nome? Rafael. E o seu? Paulo. Rapaz, que nome bonito. Jesus do céu. Rafael e Paulo. Vocês estão renovando a aliança ou vocês estão entregando a vida para Jesus? Eu estou entregando a vida para Jesus. Você está entregando a vida para Jesus? Glória a Deus. Oh, tu és maravilhoso. Vazio o teu nome. Estou entregando a vida para Jesus e pedindo um milagre pela minha vida. Ai. A Bíblia fala que só existe um motivo, um motivo que o céu faz festa. E sabe o que é engraçado? O céu não faz festa quando a gente canta. O céu não faz festa quando a gente prega. Mas o céu sempre faz festa quando alguém diz, eu quero Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Eu não sei se vocês entendem isso aqui, mas hoje está tendo uma festa no céu só por causa de vocês. Rafael e Paulo. Eu imagino Deus lá no céu falando assim, para tudo, porque lá na terra Rafael e Paulo estão entregando a vida para a gente. Ele é marraio. O midecarcia. Só quem entende a importância de um milagre. Só quem entende a importância de precisar da ajuda de Jesus valoriza quando Jesus chega na nossa Betânia. Eu sei que vocês entenderam tudo que foi pregado aqui hoje. Jesus chegou na Betânia de vocês. Lembra que eu falei aqui da ação e reação? A ação de vocês hoje vai causar a reação de Deus a favor de vocês. Eu não estou fazendo barganha com vocês não, porque vocês já estão no altar, vocês já estão amarrados no altar, vocês já são do altar. Eu estou dizendo aqui que eu só trouxe a mensagem, mas existe um Deus que se responsabiliza pela mensagem que foi ministrada aqui hoje, e Ele está dizendo para vocês que nenhuma das palavras dEle, nenhuma, serão jogadas por terra.
Só eles dois que estão entregando a vida para Jesus? Tem alguém que está retornando? Alguém que está renovando a aliança? Tem alguém que está renovando a aliança? Você é jovem, vem cá, deixa eu te dar um abraço, vem. Quantos você tem? 11? Rapaz, eu me batizei, eu tinha 9 anos. Eu tinha 9 anos de idade quando eu me batizei. Eu era uma criança, batizei na terceira igreja batista de Rocha Miranda. No meio do meu percurso eu me desviei, tive a infelicidade de me desviar dos caminhos do Senhor. Só que sabe o que é engraçado? Não foi que eu me desviei, foi que eu voltei para o mesmo lugar que eu nunca deveria ter saído. Muito bom de ter aqui. Hoje à noite Deus te amarrar no altar. Aleluia! A minha oração para você nessa noite é que tudo que Deus fez na minha vida, Ele faça o dobro na tua. Porque tu tá aqui, mas só você sabe quando você volta para casa a tua realidade. Só que eu vim falar para você de um Deus que muda a realidade. Eu vim falar para você de um Deus que transforma, que muda histórias. E tudo que Deus fez na minha vida, que Ele faça o dobro na tua. E que a unção que Ele derramou sobre a minha seja 10 vezes maior sobre a tua vida. Que essa profecia que eu libero sobre a tua vida no altar hoje seja concluída. Que o Brasil te conheça, que as nações te tenham como Aleluia! que você seja um dos maiores homens de Deus da face da terra. Glória a Deus! Não para que o teu nome seja glorificado, mas para que o nome de Deus seja reconhecido na tua vida. Fica aqui comigo, fica aqui do meu lado. Rafael e Paulo, eu quero orar por essa galera, eu quero orar por essa igreja, porque eu creio que Deus vai fazer algo sobrenatural. Passei até da hora, né, pastor? Me perdoa. Eu fico até com medo do Senhor não me chamar mais para voltar aqui. Eu amo essa igreja. Eu quero orar por vocês. E depois eu já vou passar para o pastor Ney. O pastor Ney vai orar pelo povo, vai dispensar o povo. Mas essa oração eu quero fazer por vocês. Porque esse dia é marcante para a nossa vida, para a nossa história. E eu quero fazer essa oração. Qual é o nome da tua mãe? Luzia? Tá. Você disse aqui que você está querendo um milagre, né, para tua mãe. Ela está o quê? 90%? É Covid? Está escutando isso aqui? O médico falou para ele assim: é mais fácil você ganhar R$1 milhão do que conseguir uma vaga nesse hospital. E ele conseguiu. Só que a mãe dele, ela está internada com Covid, com 90% do pulmão tomado. Embora a terra não consiga dimensionar o que está acontecendo, eu acredito em ambiente de milagre e ambientes proféticos. E a gente é a igreja. Rafael e Paulo, eles estão entregando a vida para Jesus. Eles não estão ganhando uma igreja, eles estão ganhando uma família. Aleluia! Eu queria antes de eu orar por eles dois, eu queria que você estendesse a tua mão para cá e a gente vai orar. Qual é o nome da sua mãe? Luzia. A gente vai orar pela dona Luzia. Você vai levantar a tua voz. Eu vou orar, mas você não vai deixar eu sozinho. Você vai levantar a tua voz junto comigo. E o nosso clamor aqui nessa noite vai ser: Deus, traga a vida para Luzia. Traga a vida para Luzia. Porque embora o médico já tenha dado o diagnóstico final, a última palavra ainda é do céu. Não existe nenhuma palavra na terra que fique de pé depois que o céu libera uma palavra. Deus, aqui está a tua igreja, a igreja Nova Vida de Vila Rosali. Senhor, nós nos levantamos agora em guerra pela vida da dona Luzia. Deus, de repente, o Paulo chegou aqui nessa noite desacreditado. De repente, até a família já está desacreditada. A terra não tem mais esperança. Mas ainda bem que a nossa esperança não está na terra. A nossa esperança está no céu.
e nós acreditamos no milagre. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço agora, envia um médico agora naquele leito, Senhor. Coloca ele de pé na frente dela, Senhor, e começa a trabalhar em favor dela. Senhor, a tua igreja está orando nesse momento, a tua igreja está clamando nesse momento, Senhor, e eu sei que se for da tua vontade, basta somente uma palavra do céu liberada hoje, e a Luzia tem alta amanhã. Então, em nome de Jesus, eu quero te pedir agora, Senhor, leva a vida, leva a vida, leva a vida até aquele hospital agora. A tua igreja está em guerra, a tua igreja está clamando, embora a morte já veio para batalhar, mas aonde a vida chega, a morte tem que bater em retirada, e a tua igreja está... A tua igreja está aqui comigo em guerra, Senhor, e a tua igreja está profetizando vida. A tua igreja está profetizando vida. Então agora, em nome de Jesus, Senhor, vai ao encontro da Luzia agora. Em nome de Jesus, Senhor, foi pregado aqui nessa noite, Deus, que Tu és um Deus que faz milagre, restaura sonhos, restaura projetos. Tu és um Deus, Senhor, que mesmo depois de 4 dias mortos, trouxe Lázaro novamente à vida. Senhor, então o que seria, Senhor, o Senhor curar a Luzia hoje, Senhor, desse problema? Senhor, a Covid não é nada para o Senhor, porque o Seu nome está acima de tudo, o Seu nome está acima de todos, e não há nome maior do que o nome de Jesus. O nome do Covid não é maior que o nome de Jesus, a morte não é maior do que o nome de Jesus. Então a tua igreja declara agora vida, a tua igreja agora declara vida, e vida como abundância, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, que a tua igreja vença essa batalha. Senhor, que o pastor Ney possa ter a honra de dar a oportunidade do Rafael falar, do Paulo falar, que a mãe dele teve alta do hospital, que ela está retornando para casa, e que o Paulo possa contar para ela, quando ela voltar para casa, que teve uma igreja que orou e o Senhor respondeu, que teve uma igreja em Vila Rosali que orou e o Senhor atendeu. Porque não há nada que a igreja te peça de mãos levantadas e joelhos dobrados que o Senhor não possa fazer. Então faz o milagre hoje. Toma a vida do Rafael nas tuas mãos, toma a vida do Paulo nas tuas mãos. Eu posso dizer com toda certeza que a melhor decisão do mundo que eles tomaram foi essa. Paulo já dizia: já estou crucificado com Cristo, e agora não vivo mais eu, mas Ele vive em mim. Senhor, que a partir de agora, Senhor, o teu sopro de vida, Senhor, seja soprado nas narinas dele. Que o ruache de Deus alcance agora, Senhor, a vida deles. O sopro divino, Senhor, agora entre e comece a fazer a boa obra. Porque não há nada que os homens possam fazer, mas o teu Espírito é o único que convence o homem do pecado e do juízo. Senhor, obrigado pela vida deles aqui no altar. Senhor, que a partir de hoje haja transformação. Senhor, leva embora tudo aquilo que atrapalhe eles. Senhor, não deixe que ninguém desvirtua eles, tire a conduta deles. Que essa entrega seja completa. Senhor, ajuda eles, Senhor, a se manter firme, a caminhar no caminho da justiça e do juízo. Porque o Senhor é um Deus perdoador e um Deus galardoador daqueles que os buscam. Senhor, em nome de Jesus eu profetizo agora, Senhor, que eles tenham, Senhor, um encontro verdadeiro contigo, e que eles entendam que não há vida fora de Jesus, que não tem como viver fora de Jesus. Renova os sonhos deles, renova os projetos. Senhor, talvez aquilo que eu quero para mim não é o que eles querem para eles. Talvez o Paulo está aqui nessa noite e tudo o que ele queria era ter a mãe dele de volta, Senhor, e o Senhor é capaz de proporcionar isso. Não é por causa da minha palavra, mas é por causa da tua palavra, Senhor. Surpreenda a tua igreja mais uma vez, porque tu ainda é o mesmo ontem, tu és o mesmo hoje e amanhã continuará sendo. A tua palavra nunca será invalidada. Como o Senhor ressuscitou Lázaro no passado, ressuscita a Luzia agora no presente, e continua fazendo milagre na tua igreja no futuro, para a glória do teu nome, nós te pedimos, amém. Aleluia. O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó é o mesmo
Deus de Moisés, de Josué, é o mesmo hoje. Ele levanta os mortos, sara e cura os feridos. O Deus que desde a antiguidade está no controle. O Deus que desde a antiguidade está no controle. O meu Deus é soberano. O meu Deus é soberano. Se o meu coração parar de bater, Ele sopra em minhas narinas e me traz de volta a vida. Pai, eu oro pela sua igreja. Te agradeço por esse movimento tão especial nesta noite. Esse movimento que criou uma reação em nós. Uma reação de vir, de se aproximar do teu fogo santo, de se aproximar do altar. Ó Pai, de se aproximar da tua presença. Presença essa que faz o milagre nas nossas vidas. Eu quero hoje abençoar o teu povo. Eu quero hoje declarar sobre essas pessoas que estão de joelhos, que estão pedindo uma nova oportunidade, que estão pedindo uma reação diferente, que querem viver uma vida diferente, que não querem sair da mesmice, Senhor. Eu abençoo essas vidas, declaro a tua graça, o teu poder e a tua bênção sobre eles, Pai. Muito obrigado, Deus, por esse dia marcante, Pai. Muito obrigado por este momento tão especial. Eu declaro a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre toda a sua casa e sobre toda a tua família. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Se você crê assim, você aplauda Jesus nesta noite. Estenda suas mãos aos céus, querido. Muito obrigado, Jesus, por esta noite tão especial. Muito obrigado por estarmos aqui até esta hora, te louvando e recebendo de ti, Pai. Leva-nos debaixo da tua proteção. Que o amor do Deus vivo e poderoso e a paz do nosso Senhor esteja sobre nossas vidas de uma forma rica. A Ele a honra, o louvor e o aplauso. E meu Jesus, Deus abençoe. Boa semana, gente.